Esse talvez seja o tema mais complicado, não só para Jesus debater na sua época, mas também para nós aceitarmos em nosso coração, que é o tema do perdão. A gente às vezes fala do perdão e fala até bonito, e às vezes é bonito falar do perdão até que eu realmente precise perdoar alguém. Quando alguém tem um tipo de dívida comigo, como essa, desse funcionário, que ele pede um prazo para ajeitar as coisas, mas é uma dívida impagável. Aliás, o texto de Mateus coloca uma quantidade que era impossível para ser paga realmente naquela época. Era uma dívida impagável. E na nossa vida acontece muito dessa forma, porque nós também temos muita dificuldade em perdoar, principalmente quando é uma coisa consistente, ou seja, um fato realmente injusto na nossa vida. E talvez para entender o que Jesus explica e ele está tentando explicar algo que está no coração de Pedro. Alguma coisa tinha acontecido com Pedro. Porque Pedro chega para Jesus e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Olha, Pedro é até generoso. Perto de nós que às vezes temos dificuldade de perdoar uma vez sequer. Mas ele pergunta: eu perdoo 7 vezes? Provavelmente Pedro estava com uma dívida com alguém no seu coração, e por isso pergunta isso para Jesus. E aí Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, há aqui uma simbologia para dizer que nós precisamos perdoar sempre. Mas como é, e isso é muito bonito, mas como é que nós perdoamos sempre? Como que faz uma coisa dessa? E talvez outra máxima de Jesus nos ajude a entender esse evangelho, que é quando ele diz que nós precisamos amar o outro assim como amamos a nós mesmos. Essa máxima foi o que me ajudou a entender tudo que Jesus fala sobre perdão no Evangelho, porque há muito tempo eu me perguntava e escutava muito na pregação dos padres que nós precisamos perdoar o que nós precisaríamos perdoar as outras pessoas, porque nós precisamos perdoar a pessoa e não o erro dela. Em outra linguagem, às vezes eles diziam assim, que Deus ama o pecador e não o pecado. E eu ficava pensando, meu Deus, mas como é que faz para fazer uma separação? Como é que isso ajuda a separar no meu coração a pessoa do pecado, mas foi aquela pessoa que cometeu o pecado? Como é que faz para fazer uma separação dessa? O que é que isso quer dizer? E de repente comecei a refletir sobre essa máxima de Jesus: ame os outros assim como você ama a si mesmo, né? E às vezes eu comecei a perceber como que eu me amo, porque nós temos a impressão de que amar é justamente algo que está alojado nos afetos, ou seja, amar é dar carinho, é ser simpático, e nem sempre eu me amo porque eu sou tão simpático, amoroso e carinhoso. Existem vezes, momentos na minha vida em que eu não sou simpático, em que eu erro, em que eu não sou a melhor pessoa, e mesmo assim eu me amo, eu amo a mim mesmo. E talvez é essa ótica que nós precisamos olhar para aprender a amar as outras pessoas também, nessa mesma ótica. Se eu sou capaz de me amar quando eu sou insuportável, é porque também eu sou capaz de amar o outro nas suas debilidades e perdoar o outro nas suas debilidades. E perdoar o outro não significa, e é isso que Jesus está dizendo, perdoar o outro não significa acolher o erro, ou dizer para ele assim, nossa, que bonzinho que ele é, ou amenizar, talvez o que ele fez não é tão mal assim. Não, isso em nenhum momento Jesus ensina isso, e a teologia sabe muito bem disso.
que perdoar o outro significa justamente olhar para mim mesmo e saber que eu também sou capaz de cometer erros, ou às vezes fazer até pior do que aquilo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é justamente o segredo do Evangelho, é o segredo, é isso que Jesus, é essa lógica que Jesus quer imprimir, colocar no nosso coração. É essa a lógica do perdão, de reconhecer que o perdão é melhor para mim, muitas vezes, do que para outra pessoa. De reconhecer que o perdão me faz grande, e grande numa ótica da humildade, e não grande na ótica do orgulho, porque na ótica do orgulho a grandeza é uma grandeza que esmaga as outras pessoas, que passa por cima, que atropela. A grandeza na ótica da humildade é justamente a capacidade de me abaixar, de me colocar no lugar do outro. Isso sim é que me faz grande. E é nessa escola que nós precisamos aprender todos os dias para poder perdoar infinitamente. E o perdão é um processo que eu faço interiormente, dentro do meu coração. Perdão é uma coisa que o erro que fazem contra nós, ou que nós cometemos, é uma coisa que nos fere. Hoje nós celebramos a memória do Padre Deon, e Padre Deon é um padre do século XIX, fundador da nossa congregação, um francês, e é de uma família rica, é um menino que veio de uma família rica. O pai dele era dono de um aras, naquela época na França. Nós temos poucos dados da sua infância, porque a maior parte da infância e adolescência ele viveu num internato que era muito comum no século XIX, e principalmente na França. As crianças ricas iam para internatos e ficavam lá praticamente o dia todo. Alguns voltavam para casa, outros moravam no próprio internato. Deon também chegou a morar no internato, e ele foi para esse internato na sua adolescência. Ali teve contato com os padres e conheceu bem os padres, e começou a se encantar pela vida religiosa, pela vida sacerdotal, o que ele já trazia no coração, porque tinha uma mãe muito piedosa, a Estefânia, uma mãe muito piedosa, devota ao coração de Jesus. E esse menino rico, de família rica, vai então até seu pai e diz que quer ir para o seminário, mas o pai dele é contra, até mesmo a mãe dele, muito piedosa, é contra, porque afinal, como canta o Padre Zezinho, que sabe um rapaz aos 18 anos de vida. Mas ele tem essa firme convicção de ir para o seminário, de ser padre. A família é contra, e o pai faz ele ir para Paris, estudar direito e se tornar advogado. E é interessante isso, né? Esse episódio da história do Padre Deon está presente na vida de muitos santos, e até mesmo na vida nossa que está aqui no altar, né? Nós ainda temos isso, a nossa sociedade ainda tem isso no coração. Os pais ainda têm isso. Os pais ainda têm essa de querer que o filho seja aquilo que ele quer, e não olhar para as disposições, as intuições do coração do filho, né? Então fazem o Padre Deon ir lá estudar, e ele vai, estuda direito. Quando ele termina, faz aquilo que o pai quer, ele quer ir para o seminário, e aí o pai dele convence ele a não fazer isso agora, a pensar mais um pouco, e aí paga uma viagem para ele de 1 ano pelo Oriente, né? Oh meu Deus, vê bem, né? Quem dera meu pai tivesse condições. Não faz isso, não vou te convencer de uma outra maneira, te mando para uma viagem. E Deon vai para essa viagem, e olha só a viagem para onde é, para o Oriente. E quando Deon passa pela Terra Santa, ali ele tem uma verdadeira experiência, e aquilo vai se concretizando dentro do coração dele. E depois disso, logo ele ingressa mesmo no seminário Santa Clara, fica padre diocesano, mas tem no coração dele a vontade de fazer algo a mais com a sua vocação. E por isso ele funda depois a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que tem
enraizado no seu caráter. O que é que Deon entendia? O que é que ele fez? Ele tirou essa intuição dele da contemplação do lado de Cristo transpassado na cruz. Lembra você que o soldado fere o coração de Jesus com a lança e dali jorra sangue e água. E é essa intuição que ele tem para a sua vida, que significa justamente aquilo que o padre estava falando do perdão. Um padre do coração de Jesus, ele precisa trazer em si essa intuição de Deon, que é justamente a de oferecer a sua vida em reparação. E o que significa isso? Imagine uma parede rachada, uma parede com uma trinca. E o pedreiro vai lá, vê aquela trinca, vê aquela ferida na parede, e ele restaura a parede para que fique como nova, como antes. E Deon percebia que na sociedade as pessoas estavam muito feridas em seu coração, principalmente feridas por causa de um racionalismo muito forte e uma sensibilidade zero. Então ele tem essa intuição de que os padres, e mesmo ele imaginava que se ele doasse a vida dele, ele faria com que, ajudando as outras pessoas a curar essas feridas, não só do seu coração, mas as feridas na alma, as feridas sociais. Por exemplo, o trabalho que se faz aqui hoje no Instituto, que é um trabalho que foi um dos primeiros trabalhos que Deon fez como padre, que é acolher crianças, né? Então a obra de restauração, de reparação que acontece na vida dessas crianças é quando você tira uma criança da miséria, da fome. Ela não tem oportunidade de educação, você traz ela e você dá comida, você dá educação. Então existe uma reparação social, ao mesmo tempo uma reparação de acolhimento, de amor, porque é isso que Deus acreditava, que o amor, e essa é a frase dele, o amor cura, é a única virtude capaz de curar as feridas do coração humano. Então por esse processo, quando você ama, automaticamente você cura. É Jesus derramando o seu sangue sobre as pessoas, Jesus amando o mundo, ele cura o mundo, ele salva o mundo. Então todo padre deoniano carrega essa marca no seu coração de levar às pessoas essa cura, essa libertação, essa restauração que é operada por Jesus, pelo coração de Jesus. E às vezes vocês veem os padres deonianos que estudam e muitos deles são muito inteligentes, justamente porque Deon fazia essa conciliação entre a mente e o coração. Para Deon, quando a mente anda sozinha no racionalismo, ela divaga, ela se perde. Quando o coração anda sozinho, ele se apaixona, ele sofre. Mas quando a mente e o coração funcionam juntos, então há uma síntese perfeita. Por isso o Deon sempre tinha, e é uma imagem que o Zezinho coloca, de um homem que andava com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra, alguém que conseguia fazer muito bem essa conciliação entre fé e razão, entre sentimento e razão, entre emoção, entre o coração e o pensamento. E todo padre deoniano deve carregar essa marca dessa síntese dentro do seu coração e da sua vida, para então fazer o quê? Levar a única coisa que salva o mundo de verdade, que é o perdão. O ministério da reconciliação, o ministério do perdão faz parte da nossa vida, de alguém que se sente perdoado e alguém que leva o perdão. Por isso todo padre deoniano é um reparador, é um restaurador, é aquele que precisa ajudar as almas a se restaurarem no perdão de Deus, no perdão entre si, entre os irmãos, aquele que deve construir diálogo, deve construir ponte, mas não deve construir muros de separações e inimizades, porque isso realmente causam fendas, rachaduras, tanto na sociedade como no coração das pessoas. E nós precisamos ser esse caminho que faz essa reconciliação, essa restauração. Nós acreditamos nesse perdão que Jesus prega no Evangelho de hoje, que às vezes é tão difícil, mas que nós precisamos vivê-lo. Que Deus te ajude
a fazer esse mesmo processo de amor restaurador, reparador. E nós queremos contar com a intercessão de Padre Deon para esta Santa Missa e para as intenções que você traz no seu coração. No instante de silêncio, peça a graça do perdão. Você que ainda não consegue perdoar, peça a graça da restauração pessoal, do amor de Deus que se derrame no seu coração.